saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que este sábado seja de milagres, de respostas, seja um sábado bendito em todos os aspectos, em todos os sentidos para a sua vida. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni e quero aqui lhe convidar para uma oração. É isso mesmo, abençoar esse dia, pedir a Deus para lhe proteger, nos proteger. Prepara um copo com água, eu tenho aqui a minha caneca aqui preparada. Uma vez a água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E onde chegar essa água, chegará a luz, chegará o sobrenatural, chegará o milagre na sua vida. E aí eu tenho certeza que portas vão abrir, que sinais, prodígios, milagres vão acontecer na vida dos que creem. Então, você pode deixar o seu nome para oração, você pode se inscrever no canal, porque a gente ora todo dia pelos inscritos no canal, não custa, é só clicar e inscrever-se. Fazendo isso, você recebe uma cobertura de orações, você recebe a força de Deus, o poder do Altíssimo. A Igreja Hospital da Alma está aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Nós temos aos domingos aqui um culto, que é para transformar a sua vida, transformar a sua família. Um culto que acontece às 8 horas da manhã, para você ser cheio de Deus, para você iniciar a semana, né? Porque o domingo é o primeiro dia da semana, para você iniciar a semana com Deus, e de mãos dadas com Deus. Então, se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente. Se você mora em outro país, cidade distante, aí você participa virtualmente através do canal que nós temos aqui no YouTube. Você faz da sua casa uma extensão da igreja. É claro que eu não estou lhe chamando para você mudar de placa, de religião, não. Mas eu estou lhe chamando para você mudar de vida, de condição, de história. Então vamos juntos orar. Vamos falar com Deus. Se possível, feche os seus olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós sabemos que onde chega a Tua presença, a Tua direção, a Tua orientação, acontece o milagre da multiplicação, acontece o milagre da colheita, o milagre do florescer, assim como o cajado que tinha o nome de Arão floresceu e deu frutos. Faça essa empresa florescer, faça a vida profissional dessa pessoa florescer, faça com que aqueles que estão crendo, obedecendo a Tua voz, a Tua palavra, floresçam em todos os aspectos, meu Pai. Porque a nossa inteligência se recusa a aceitar, crer na Tua palavra, na Tua grandeza e vivermos uma vida seca, uma vida de fracassos, de perdas, de derrotas consecutivas. Nós não aceitamos isto. Então, nesse momento, ó Deus de Israel, abra os céus para que a prosperidade venha sobre essas pessoas, para que a vida abundante, meu Pai, seja real, seja verdadeira.
na vida daqueles que servem o Senhor. Porque se a gente tivesse servindo o diabo, teria então um porquê a gente viver uma vida de derrota, de fracasso. Mas não, nós estamos servindo o Senhor. Está escrito que se nós servimos o Senhor, o Pai honra. Então vem, meu Deus, honrar cada uma dessas pessoas que servem o Senhor através da obediência, através da fidelidade, através da fé aplicada, externada, exercitada. Que o espírito da pobreza, da miséria caia por terra, que o espírito de pobreza seja agora aniquilado, destruído, amarrado. Eu ordeno agora toda miséria, toda amarração, toda derrota, todo fracasso, toda pobreza da vida desta pessoa, dos negócios desta pessoa, em o nome de Jesus, sai agora, e que a tua luz, meu Deus, resplandeça, dando a cada um sabedoria para aprender e sabedoria para empreender, sabedoria para prosperar e para estabelecer, sabedoria para que essa pessoa, meu Pai, ela possa subir de nível, ela possa subir degrau após degrau, ou degrau por degrau, para assim alcançar as tuas maravilhas. O Senhor continua imutável, a tua palavra continua sendo a mesma, o Senhor não mudou, a tua promessa muito menos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então vem agora, meu Pai, abrir os caminhos dessas pessoas, tira o teu povo da vergonha, da humilhação, do opróbrio. Quantas pessoas, meu Pai, que trabalham pra caramba, mas não conseguem resultados. Pessoas que dormem tarde, acordam cedo, não são preguiçosas, displicentes, negligentes, e está tudo dando errado. Ela precisa de ajuda para aprender a administrar, ela precisa de ajuda, ela precisa da tua direção, meu Deus, para que o trabalho das mãos seja abençoado, para que venha frutificar. Então agora, meu Deus, abra os céus e derrama as bênçãos sem medidas, derrama a prosperidade sobre os que creem. Essa pessoa que está agora virtualmente, meu Pai, te buscando, participando desse culto com toda a fé, com toda a esperança, ela precisa que uma porta abra, ela precisa de um milagre, ela precisa de uma resposta, meu Pai, ela precisa do sobrenatural, meu Senhor. Essa pessoa que está agora, meu Pai, participando desse culto, ela precisa que o Senhor coloque as tuas mãos nas finanças. Oh, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, levanta aqui pessoas que vão ser coluna na tua obra, levanta aqui pessoas que vão sim, meu Deus, fechar grandes negócios, que vão ter uma renda extraordinária, uma venda extraordinária, pessoas, meu Pai, que vão sair do anonimato e vão te glorificar através de uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante. Oh, meu Deus, traga para as mãos dessas pessoas o melhor dessa terra, dê a cada um habilidade. Nós fazemos parte daqueles 700 escolhidos que atiravam com uma funda, uma pedra, num fio de cabelo e não erravam, porque tinham uma habilidade divina. Então nos dê habilidade, meu Pai, habilidade para trabalhar, habilidade para negociar, habilidade para acertar. Nós não queremos errar, não, nós queremos acertar. Nós estamos aqui na tua presença porque queremos acertar. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, nós colocamos o nosso futuro nas tuas mãos, nós colocamos os nossos desejos nas tuas mãos, porque nós queremos acertar. Então nos inspira, nos dirige, nos orienta, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, fala conosco, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, venha agora colocar nas mãos dessas pessoas tal habilidade, venha consagrar, ungir a cabeça, os pensamentos dessas pessoas com habilidade, com sabedoria, meu Pai, com sabedoria, meu Deus, sabedoria para essa pessoa, ela estabelecer as conquistas, sabedoria para ela conquistar, sabedoria, meu Deus,
para ela tomar a atitude certa, a decisão certa, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que neste momento, o que estava travado seja destravado, o que não andava que ande, o que não fluía que venha a fluir. Eu determino agora, meu Pai, que aconteça ainda hoje, ainda nesse culto, nesses próximos minutos, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Tem gente, meu Deus, que ela está por um fio, ela está na última refeição, ela não tem mais com quem contar, ela não tem mais a quem contar, ela não tem a quem recorrer, ela necessita do Senhor, ela precisa do Senhor, ela precisa de um milagre, ela precisa do sobrenatural. Então enxuga as lágrimas dessas pessoas, enxuga, meu Pai, remova agora da vida desta pessoa toda a amargura, remova da vida dessa pessoa toda a derrota, todo o fracasso, remova agora todo pensamento derrotista, que neste momento, meu Deus, os céus abram, as bênçãos sem medida sejam derramadas, que neste momento, meu Pai, o inaudito aconteça. Sabe, meu Deus, se tem uma coisa que nós temos aprendido aqui, é a palavra perseverança. Estamos aqui perseverando, dia após dia. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos e não somos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra, meu Pai. Então vem, meu Deus, vem sobre cada uma dessas pessoas, vem sobre esse homem, sobre essa mulher, vem sobre este que precisa de um milagre, que precisa que uma porta abra. Eu falo com você, porta, abra, abra. Eu falo com você, prosperidade, venha para essas mãos. Vida abundante, vida regalada, venha. Vem, meu Deus. Considera a fé de cada um aqui. Considera a determinação. Pessoas que, semana após semana, dia após dia, estão te buscando. Com lágrimas, às vezes com um sorriso, outras vezes com lágrimas, dias bons, outros melhores, outros ruins, mas estão perseverando, estão confiando. Então, meu Pai, nós queremos ver outra vez a diferença entre quem serve o Senhor e quem não serve. Nós queremos ver outra vez a diferença entre quem obedece o Senhor e quem não obedece. Honra, honra, meu Pai. O Senhor pode usar pessoas, coisas. O Senhor pode usar anjos, vestidos de ser humano, para colocar nas mãos dessas pessoas o melhor dessa terra. Para colocar nas mãos dessas pessoas ideias, provisões. Quando precisou, na época de Abraão, que ele estava lá no monte com Isaac, precisou apresentar um sacrifício, o Senhor providenciou o cordeiro. Providencia, meu Pai. Providencia o milagre. Na época da fome, da miséria, com Elias, o Senhor mandou corvos, o Senhor ordenou corvos a levar pão e carne para ele lá no riacho de Querite. De manhã e à tarde, o Senhor falava com corvos e eles levavam até Elias. Quando só tinham 5 pães e 2 peixes, quase 20.000 pessoas, o Senhor colocou a mão e multiplicou, todos comeram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães.
Quando a pescaria foi frustrada aquela noite, não apanharam nada. O Senhor deu uma palavra e disse: lança a rede à direita do barco. E eles encheram 2 barcos de peixes. Quando a farinha da panela acabou, o Senhor multiplicou. Quando o azeite na botija não tinha mais, o Senhor multiplicou. Oh, meu Pai, faça o mesmo hoje. Tem gente precisando dessa multiplicação. Tem outro precisando da provisão. Quantas pessoas, meu Pai, que se o Senhor não tocar, eu pergunto, quem vai tocar? Se o Senhor não se materializar, eu pergunto, quem fará isso? Se o Senhor não descer na vida dela, eu pergunto, quem descerá? Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não estamos aqui mercadejando a Tua palavra, nós não estamos aqui como meros religiosos fazendo uma reza, não! Nós estamos na condição de filhos, que cremos na Tua voz, cremos na Tua palavra, cremos na Tua grandeza. Então, nesse momento, ilumina essas pessoas. Dê sabedoria, meu Pai. Dê visão. Porque a gente só chega onde a nossa visão alcança. Dê intrepidez. Dê ousadia, meu Pai. Dê coragem para essa pessoa manifestar a fé. Dê coragem para essa pessoa externar a fé, para essa pessoa exercitar a fé. Porque, meu Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós temos essa convicção que o Senhor está aqui. Já que o Senhor está aqui, se revela a estas pessoas. O Senhor disse: clama a mim, que eu te responderei. Aqui nós estamos clamando, meu Pai. O Senhor não disse reclama a mim. O Senhor disse clama, que eu te responderei. E a gente está clamando. E precisamos de resposta. Precisamos de milagres. Oh, meu Pai. Eu peço agora, meu Senhor. Fala com esse homem, com essa mulher. Fala com essa pessoa que já estava sem forças, sem ânimo, sem direção. Essa que agora virtualmente parou aqui, não foi por acaso, não, faz ela entender isso. Ela estava a ponto de tirar a vida. E o Senhor fez ela parar aqui agora, receber a notificação. Enxuga as lágrimas dela. Levanta, fortalece, renova, aviva. Transforma, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus, que o poder dele esteja contigo. Beba da água crendo no sobrenatural. Receba a paz, receba a vida, receba a força de Deus. Nesse domingo, juntos estaremos adorando a Deus, conhecendo mais sobre a palavra dele, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação agora, para te enriquecer espiritualmente, para te fortalecer. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Se você puder, ouça. Se não puder, agora sim que você puder, você vai ouvir, tá bom? Deus abençoe, bom dia, bom sábado. Quem não tem a folha? Todos têm a folha? Porque aí depois em casa você confere na Bíblia e sobretudo, você vai conseguir lembrar do que foi dito, do que foi pregado, do que foi falado. Então, Mateus capítulo 8, versículo 1, o título diz: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, ou seja, o Senhor Jesus,
grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Preste atenção no detalhe, porque o leproso não falou para Jesus que era leproso. O leproso se aproximou e disse: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu lembro que eu falei sobre essa mensagem do leproso, justamente no dia que nós inauguramos aqui o Hospital da Alma. E existe aí um leque de explicações, de interpretações sobre essa palavra, que se a gente ficasse aqui a noite inteira, a madrugada inteira, ainda íamos ter coisas para falar sobre a lepra, ou sobre o leproso. Porque o que acontecia no passado? Quando uma pessoa recebia um diagnóstico que ela estava com lepra, ela estava recebendo justamente um atestado de morte. Porque a lepra, ao contrário de hoje, que hoje tem cura, naquela época, além de não ter cura, a pessoa leprosa era considerada imunda. Ela tinha que sair da cidade, ia para a aldeia dos leprosários, o hospital de campanha. Nos dias de hoje, por conta do coronavírus, a pessoa tinha que ficar excluída de todo mundo. Então, o leproso, recebendo atestado de morte, ele tinha consciência que o que ele tocasse contaminava. Quem ele tocasse também seria contaminado. Então, ele, dentro ainda da cidade, ele tinha que andar dizendo: leproso, leproso, e as pessoas se afastavam dele, não chegavam perto dele, não tocavam nele, não falavam com ele, não conversavam com ele, porque era uma doença, além de ser contagiosa, ele era considerado uma pessoa imunda e condenado a viver somente com os leprosos. Além disso, a lepra, ela tira a sensibilidade. O leproso, ele perde a sensibilidade. Você vê que o leproso, ele queima a mão no fogo, ele não sente que está queimando. Ele corta um dedo, ele não sente que ele está cortando aquele dedo, ou se machucando, ou se mutilando, porque uma das características da lepra é perder a sensibilidade. E a gente pode fazer um parâmetro aí, uma alusão com a nossa vida espiritual. Quando nós estamos doentes, espiritualmente falando, nós nos distanciamos da fé, nos distanciamos do Senhor Jesus, nós também perdemos essa sensibilidade. Pode vir a gente pode ver demônio manifestado, a gente pode ver o testemunho que for, que isso não mexe mais com a gente. Quando estamos doentes, espiritualmente falando, pode acontecer o que for na reunião, o demônio manifestar, um grande milagre acontecer, uma palavra reveladora, que isso não vai mexer mais com a gente, porque a doença ou a lepra, repito, ela tira a sensibilidade. Quantas pessoas que tinham uma fé extraordinária, aguerrida, e por conta de uma doença espiritual, mágoa, maus olhos, malícia, por conta de uma enfermidade espiritual na alma dela, ela perdeu a sensibilidade e não consegue mais ouvir a voz de Deus. Você pode sentar com ela, você pode abrir os olhos dela, você pode falar o que ela está fazendo de errado e onde ela tem que mudar, que ela não consegue absorver o Espírito, ela não consegue entender isso. Então você imagina esse leproso saindo, recebendo esse diagnóstico que ele estava doente, que ele estava com lepra, que ele estava condenado à morte. Ele tinha que chegar na casa dele, pegar tudo o que ele tinha, roupas, etc., e ir para o leprosário sem ao menos se despedir da família.
sem ao menos abraçar alguém, porque se ele tocasse em alguém, esse alguém também seria contaminado. Esse alguém seria contaminado pela lepra, e ele estaria cometendo um crime que, se alguém soubesse que ele contaminou alguém, ele sabendo que tinha lepra, ele não avisou essa pessoa, ele tocou nessa pessoa, ele era apedrejado. Tão logo ele fosse para a aldeia dos leprosos, ele também não podia mais entrar na cidade. Se por algum motivo ele tivesse que entrar na cidade, ele tinha que, chegando próximo de pessoas, ele tinha que levantar a mão e tinha que ir falando, leproso, 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 para as pessoas se afastarem dele. Nesse dia em que Jesus estava nesse determinado lugar, cercado por uma multidão, esse leproso, certamente ouvindo a fama de Jesus, ouvindo falar dos milagres que Jesus ele fazia, ele também se apresentou no meio da multidão, mas ele não podia falar que era leproso, porque se alguém descobrisse que ele era leproso, ele nem ali entrava, ele nem ali estava. A multidão já iria barrar esse homem lá na porta. E às vezes é isso que acontece. Nós, cristãos, impedimos outras pessoas que estão hoje gemendo, sofrendo, padecendo, de chegar até Jesus, pelo fato da gente se considerar melhor do que aquele leproso, ou melhor do que aquela pessoa que está gemendo, sofrendo. Se aquelas pessoas soubessem que ali estava entrando um leproso, elas iriam impedi-lo de chegar até Jesus, porque elas se consideravam sadias, saudáveis, se consideravam melhor do que ele. E esse homem, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus. Por que a Bíblia faz menção de dizer que ele se aproximou de Jesus? Porque ele não se aproximava de ninguém. Ele não podia chegar perto de absolutamente ninguém. Mas ele chega perto de Jesus, ele diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Em outras palavras, o leproso estava pensando o seguinte: se ele é Deus mesmo, como dizem aí, ele vai saber que eu não estou sujo. Eu não estou pedindo para ele me purificar, porque eu me sujei ali na terra. Mas ele vai saber que eu tenho lepra. Porque se ele falasse, se o Senhor quiser, o Senhor cura essa lepra, era perigoso as pessoas apedrejarem ele e nem deixar Jesus fazer nada. Mas ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz que Jesus toca nele, ele estava perto. Jesus faz o que ninguém podia fazer. Jesus toca e diz: quero, fica limpo. Porque quando Jesus, ele toca na gente, não somos nós que contaminamos ele, mas é ele que nos sara, é ele que nos cura. Quando Jesus toca naquele leproso, a primeira cura que acontece é na alma, porque ninguém podia tocar, ninguém podia abraçar, ninguém podia chegar perto dele. A primeira cura que acontece é dentro dele. Quando Jesus toca nele, Jesus estava curando dentro. Jesus estava dizendo para ele: eu te saro, eu te curo na alma e também fisicamente falando. Aquilo que, humanamente falando, era natural acontecer, porque se alguém tocasse no leproso, ficava leproso. Se alguém tocasse nesse leproso, ia ser contaminado. Mas aí está a grande diferença. Jesus não se contamina com os nossos problemas ou com as nossas lepras. Mas quando ele nos toca, ele nos cura, ele nos limpa, ele nos purifica. Jesus não tem problema com a nossa lepra, ele tem problema com quem esconde a lepra. Aí sim, aquele que está doente e tenta transparecer que está saudável. Com esse Jesus tem problema. Você lembra de Naamã? A Bíblia diz que ele era comandante do exército, capitão da guarda, porém, leproso. Ele se escondia atrás de uma armadura. E ninguém sabia, a não ser os que estavam com ele em casa. Ninguém sabia dessa sua lepra, porque ele transparecia que estava tudo bem, e no entanto,
estava morrendo com uma lepra, estava gemendo com uma lepra. Ele tinha um porém na vida dele que ele escondia. Mas esse leproso não, ele se aproxima de Jesus. E o que distancia eu, você, nós do Senhor Jesus? Eu falava hoje no programa, na rádio, hda.com, eu falava lá de Isaías 59, que diz que a mão de Deus não está encolhida, os ouvidos de Deus não estão surdos, mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. E a Bíblia diz assim: as suas mãos estão manchadas de sangue. Quando uma pessoa, ela se afasta da fé, ela se afasta da palavra de Deus, ela se afasta do Senhor Jesus, a primeira coisa que ela deixa de fazer é de ser dizimista. Primeira coisa que ela deixa de obedecer é no dízimo. O primeiro sintoma que uma pessoa está distante de Deus, afastada da palavra de Deus, da voz de Deus, é que ela deixa de ser dizimista. Ela pode ter as suas razões para isso, ela pode ter as suas desculpas para isso, mas ela está sendo infiel e ela está se separando automaticamente do único que ela não poderia se separar. Ela está se afastando do único que ela não poderia se afastar jamais. Mas aí, quando esse leproso, Jesus toca e diz: quero, fica limpo, e ele foi curado na hora, Jesus disse assim para ele: não conta para ninguém. Não é isso que está escrito aí? Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus disse: não fala para ninguém não, porque tem milagres, tem transformações, tem mudanças que Jesus vai te dar e que você não pode compartilhar com todo mundo. Nem todo mundo vai se alegrar com a sua vitória. Nem todos vão se alegrar com a sua vida abençoada. Então é melhor não contar, não sair falando para todo mundo, mas fala para quem de direito. Se apresenta ao sacerdote, conta, faz a oferta que Moisés ordenou, apresenta a sua fé no altar e vai seguir a sua vida. No dia que esse leproso foi curado, ele ficou pobre. Ele perdeu tudo, porque ele não podia mais voltar para o leprosário. Ele não podia mais voltar para o leprosário, ele não podia mais pegar suas coisas que estavam contaminadas. No dia que ele foi curado, ele teve que mudar de endereço, ele teve que mudar de comportamento. No dia que ele foi curado, ele teve que mudar em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Quem ele não abraçava há anos, agora ele podia abraçar. Quem ele não tocava há anos, agora ele podia tocar. As roupas que ele usava antes, ele não podia mais usar. Nem lá no leprosário ele podia ir mais, porque ele corria o risco de ser contaminado de novo. Quando Jesus, ele toca na gente, quando Jesus nos transforma, quando Jesus ele entra na nossa vida, os nossos hábitos mudam. Até a nossa maneira de falar, de andar, de vestir. Mas ninguém precisa falar para você não. Ninguém precisa falar para você que o seu hábito, o seu jeito, a sua maneira não revela o Senhor Jesus, porque isso é obra do Espírito Santo. Eu, de 10 palavras que eu falava antes de me converter, 20 era palavrão. De 10 palavras, 20 era palavrão. Eu andava igual um maloqueiro. Falava tudo na gíria. Mas o Espírito Santo vai mudando, porque aquilo que eu falava, como eu me comportava, como eu vivia, já não combinava mais comigo. Aquele costume, aqueles hábitos, já não combinava mais. Quando Jesus ele te toca, quando Jesus ele entra na sua vida, quando Jesus ele muda a sua mente, muda o seu coração, quando Jesus ele limpa você, ele te purifica da lepra,
que são a malícia, os maus olhos, a lepra, que é a dúvida, que é a incredulidade, a lepra, que é você desconfiar de tudo que vem do altar, duvidar de tudo que vem do altar. Quando Jesus te limpa, você passa a ter a mente de Cristo, você passa a ter a visão do Senhor Jesus. Você vê que, infelizmente, hoje a gente posta uma coisa na internet, no Instagram, por exemplo, o que aparece de pessoas, de doutores, sem ter estudado nada, o que aparece de professores escrevendo, sem nunca ter ido a uma escola, não é brincadeira. Dependendo do que você posta, você encontra ali pessoas cheias de ódio, os haters, cheias de raiva, pessoas que não construíram 1% do que você construiu e se acham no direito de julgar, de condenar, de decidir se é certo, se não é certo, se é verdade, se é mentira. Pessoas que, infelizmente, elas, pela sua covardia, se escondem atrás de uma tela de computador ou de telefone e se acham no direito de falar o que pensam, mas, sobretudo, o ódio que trazem dentro de si. Porque quando tem o crítico sempre, quando ele apresenta uma crítica, é para construir, é para te melhorar. Mas esse hater, que é o significado de ódio, ele só se alimenta quando você responde ele. Ele só se alimenta quando você debate com ele. Porque ele não quer te melhorar em nada, ele só quer denegrir a cada dia ou a cada minuto que você é, ou que você faz, ou deixa de fazer. Mas se você quiser matar ele de fome, é só você não responder. Quer matar ele de fome? Não responde. Ele vai morrer de fome. Porque o que alimenta ele é você discutir, responder. Aí eu tenho lá 1000 comentários. A vontade de responder dos 1000 comentários é qual? É do que está metendo o pau. Sim ou não? Dos 1000, se tiver um hater, a vontade de responder é só dele, só para responder ele. Aí eu vou e tiro, acabou. Não tem problema, esquenta a cabeça. Isso você tem que aprender também na sua vida espiritual. Porque o que define a minha comunhão com Deus não é o que os outros pensam, não é o que os outros acham. O que define a minha vida com Deus não é o que os outros estão falando, pensando, ou deixando de falar, ou deixando de pensar. O que define a minha consciência diante de Deus. A minha consciência diante da palavra de Deus. Aí esse leproso agora não podia mais voltar para o leprosário. Estava transformado. Não quer dizer que ele nunca mais poderia voltar no leprosário. Porque, entenda, eu era viciado em crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, chá de cogumelo, cigarro. O inferno do vício que você já conhece. Jesus tocou em mim e me purificou do vício. Jesus tocou em mim e me curou do vício. E eu fui passando por aquele processo de transformação, de mudança de hábito, de costume. Eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi o Espírito Santo. Agora, com o Espírito de Deus aqui dentro, eu posso ir lá na Cracolândia, como já fui na Cracolândia, e o vício não vai mais me contaminar. A lepra não vai mais me contaminar. Mas onde eu tocar, eu consigo, através do Espírito de Deus, purificar o leproso. Amanhã, você cheio do Espírito de Deus, você vai conseguir ir onde você era escravo, onde você gemia, sofria, você vai conseguir evangelizar, você vai conseguir ganhar almas, e você não vai ser contaminado, mas você vai contaminar. Você não será contaminado pelo problema, mas você vai, não é nem contaminar, é contagiar com o poder de Deus, com a presença de Deus. Hoje eu faço tratamento para a cura dos vícios, pessoas que entregam droga na hora, eu não tenho desejo, não tenho vontade, não tenho saudade, eu tenho ódio da droga. Hoje eu toco na droga e ela não me domina, não me contamina. Então o Espírito de Deus, ele entrando em você, você cheio do Espírito Santo, você vai conseguir ser um instrumento de precisão, de valor, para ajudar aqueles que estão sofrendo, que estão gemendo.
Mas eu afirmo, essa mudança de hábito, de costume, que não contamina, que não combina mais com você que era leproso, não é forçada por alguém. Vem pela sua própria consciência, pela sua própria cabeça. O Espírito Santo vai falando, olha, não combina mais. Tem uma menina que está vindo aqui, ela falou assim para mim, ela falou assim, eu peguei as minhas roupas, mundana. Quem disse que aquela roupa para ela é mundana? Mini saia, não sei o que ela. Quem falou isso para ela? O Espírito Santo certamente disse para ela, não combina mais com você. Você não vai se sentir mais, você não vai se sentir bem usando isso aí, como você usava antes, porque não combina mais. Ela falou, peguei tudo, ungi, e dei para uma amiga minha, crendo naquela passagem de Paulo. Ela falou, eu ia jogar fora, mas eu dei crendo que assim como levavam vestes de Paulo e as pessoas eram curadas, eu ungi e dei para uma amiga minha, crendo que em breve ela também vai ficar livre, porque ela vai conhecer Jesus. Mas quem falou para ela fazer isso? Qual pastor aqui que chegou para ela e disse, isso aí, essa roupa é do diabo, isso aí é do mundo, você não pode usar isso? Quem disse? Porque se alguém falar, está errado. Se alguém disser que o seu costume, aqui você pode entrar sendo homossexual, sendo lésbica, você pode entrar aqui usando drogas, você pode entrar aqui com a sua vida no fundo do poço, que eu duvido que alguém vai barrar, vai parar. Você chegando até Jesus, se aproximando de Jesus, aí Ele vai te purificar. Mas primeiro você tem que se aproximar dEle. Primeiro você tem que chegar até Ele. Mas para chegar até Ele, você tem que experimentar, ou não? Sim ou não? O que é isso aqui? Hã? Hein, gente? Mas quem falou para você que é álcool? Falar nisso, a gente tem que andar com álcool, né? Sim ou não? Puxa vida, tá fácil não. Ó. Ai, meu Deus. Mineiro que é mineiro não toma pinga, toma álcool. Hã? Em Minas não é a terra da pinga? Hein, gente? Ai, ai. Você experimentou para saber que é álcool? Por que você disse que era álcool, se você não tinha experimentado? Como que você pode falar de Jesus se você não experimentou Jesus? Tem muitos cristãos que só tem rótulo, mas dentro não tem fogo, não tem vida. Tem um monte de crente que só tem rótulo evangélico, crente, cristão, mas dentro dele é água, não pega fogo. Diante da situação, do problema, da dificuldade, não se acende mais. Mas tem rótulo de cristão, tem rótulo de evangélico. Conheço a Bíblia há 1000 anos, sou da igreja A, da igreja B, tem só rótulo, mas dentro dele é água. Ou você acha que eu estou bebendo álcool? Você acha que é álcool? Deixa eu ver. Quer experimentar? A pergunta é: quem é você aí fora? Só tem rótulo ou tem vida dentro? Tem Jesus dentro? Quem você está sendo no seu dia a dia? Só um rótulo com água dentro? Ou tem espírito aí dentro? Tem vida? Tem fogo aí dentro? Porque quando o nascido de Deus tem o Espírito de Deus dentro, diante de uma luta, diante de um problema, ele se acende. Ele se revolta. Aí ele ora mais, ele busca mais, ele vem mais para o altar, ele
ele age mais a sua fé, porque dentro dele tem fogo. Mas quando é só água que tem dentro, quando é só água, meu caro, ele está como aquele leproso, que está apanhando, está gemendo, está sofrendo, o diabo está dando uma surra, e ele não se acende, ele não se revolta. Está entendendo sim ou não? Fique em pé, por favor. Se hoje você se aproximar de Jesus, e você se aproxima de Jesus quando você deixa o passado para trás, você deixa o pecado para trás, você deixa o seu achismo para trás, o seu eu para trás, o seu ego para trás, e aí você se aproxima de Jesus, deixando de fazer do teu jeito, da tua maneira, para seguir a voz dele, a orientação dele, a direção dele. Ele quer te purificar da mágoa, ele quer te purificar dos maus olhos, ele quer te purificar de tudo que não presta, mas você tem que se aproximar, você tem que se render a ele.